Agora, eu só queria dar uma palavrinha na reportagem para o reitor da PUC do Rio de Janeiro. Tá? O reitor da PUC do Rio, Jesus Hortal Sanches, prefere o termo contribuição fixa do que a palavra dízimo. Porque no Novo Testamento não ocorre a palavra dízimo. As seitas evangélicas baseiam-se, a meu ver, erradamente no Antigo Testamento. O cristão consciente tem o dever de contribuir. Eu entendo, reitor, que você lê muita filosofia e não entende nada de Bíblia. Você esqueceu de ler Mateus 23:3, reitor. Você está por fora. Eu não sei como é que um cara desse é reitor de uma universidade católica, falando uma arneira e uma bagunzeira dessa que não tem nem tamanho. Querido, foi Jesus que falou sobre o dízimo. E eu vou ler para você o texto que Jesus falou sobre dízimo. Caro reitor, você tem que aprender até com os padres aí que estão falando sobre isso. Olha o que diz. Mateus 23:23. Engraçado que é o capítulo dos hipócritas que Jesus escolheu para falar sobre dízimo. É interessante. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas. Que coisas? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. Omitir o quê? O dízimo. Como é que a Bíblia não diz? Como é que o Novo Testamento não diz? Com licença, hein? Olá, eu vou comentar sobre esse vídeo aí do pastor Silas Malafaia e vou mostrar que ele deturpou esse versículo de Mateus 23:23. Antes disso, eu quero agradecer e parabenizar o reitor da PUC do Rio de Janeiro, da Universidade Católica, chamado Jesus Hortal Sanches, por ter feito uma boa colocação a respeito do dízimo. Então, o pastor Silas Malafaia, com a sua ironia, ele disse que era baboseira o que o reitor da PUC estava falando em relação ao dízimo, e abriu o versículo de Mateus 23:23 e disse que o Novo Testamento, né, Jesus fala sobre o dízimo, tem no Novo Testamento. E disse que o reitor da PUC lê muita filosofia, mas esqueceu de ler a Bíblia, não tem conhecimento da Bíblia. E não sei como é que ele é reitor de uma universidade católica, né? Não sei como é que ele é reitor. Então o pastor Silas Malafaia, ele abriu Mateus 23:23 e disse: olha, foi Jesus que falou sobre o dízimo, foi Jesus. E abriu ali Jesus dizendo, censurando os escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas, dizendo que eles dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciava os preceitos mais importantes da lei, que era a misericórdia, a fé e a justiça. Jesus disse: deveis fazer essas coisas. Não sou contra o dízimo não, mas se omitir aquelas, a fé, a misericórdia e a justiça. E ele está vendo Jesus no Novo Testamento falando a respeito do dízimo. Pastor Silas, em Mateus também, no capítulo 8, versículo 4, Jesus também manda com que aquele leproso que ele curou vá ao templo e apresente o sacrifício, que segundo a lei de Moisés, em Levíticos capítulo 14, versículo 1, era 2 pássaros. Foi Jesus que falou também. Então quer dizer que se alguém for curado hoje tem que ir ao templo e prestar sacrifício de animais? Está em Mateus. O senhor não usou Mateus 23 dizendo que era o Novo Testamento? Assim como o senhor falou que o reitor conhece muito de filosofia e esqueceu de ler a Bíblia, o senhor também tem muito conhecimento da Bíblia, conhece de hermenêutica, exegese, mas esqueceu de fazer a exegese de Mateus 23:23 e errou feio nessa interpretação. O senhor mesmo dá muitos estudos e ensinos sobre como interpretar, que texto sem contexto é o pretexto para a heresia, que exegese é a ciência da interpretação do texto, e hermenêutica é a ciência da interpretação de todo o livro. Pessoal, veja um pequeno trecho do DVD do pastor Silas Malafaia chamado Legalismo versus Liberdade Cristã, que ele ensina como interpretar o texto, técnicas de exegese e hermenêutica, e ele disse que não pode pegar um só versículo para fazer a interpretação, e que é como doutrina hoje
E foi o que ele fez nesse versículo que ele usou de Mateus 23, 23. Um só versículo falando sobre o dízimo. Ele pegou isso para fazer como doutrina hoje. Ele só pegou esse versículo de Mateus 23, 23 porque não existe outro. Em Hebreus capítulo 7 fala sobre o dízimo, mas o tema é sobre o sacerdócio de Jesus, que é semelhante ao de Melquisedeque, que é até superior. Então, o único versículo que Jesus fala deveis dar o dízimo, que era do tempo da lei, ele pegou, porque só tinha esse, e usou como doutrina. Então veja esse vídeo aí. Você quer ir no texto sem analisar a semântica da linguagem, não é nem hermenêutica, é interpretação. Então, quer? Então vamos lá. Tem algumas coisas a considerar desse texto que são muito importantes. Em primeiro lugar, vamos para a hermenêutica, a ciência da interpretação da Bíblia, e a exegese, a ciência da interpretação do texto. O que a hermenêutica me ensina? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Tudo que Paulo, Tiago, Pedro, João falam tem que ter contextos. Qualquer regra do Antigo Testamento, para ser obedecida por nós, no Novo Testamento tem que ter várias vezes escrita. Por exemplo, os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, 9 várias vezes são repetidos no Novo. Não é repetido, guardar o sábado. Por isso que nós não guardamos o sábado. Porque não tem ordenança para guardar o sábado. Mas os outros 9, adultério, sabe? Se encurvar a outros deuses, está lotado no Novo Testamento. É para obedecer. Aqui, meu irmão, por que só tem essa passagem no Novo Testamento e não tem nenhum outro lugar isso que Paulo está falando? Para ser doutrina para a igreja de hoje tem que ter contexto. Qualquer um sabe, isso é princípio da hermenêutica. Senão nós vamos deturpar a Bíblia. Se você pegar um texto isolado e quiser fazer uma doutrina para a igreja, nós vamos ser heréticos e não igreja de Cristo. Para ser doutrina para a igreja tem que ter contexto. Não tem contexto desse texto. Então o que Paulo está tratando? Observaram? Ele ensinando técnicas de exegese e hermenêutica, dizendo que não pode pegar um versículo só, fora do contexto, para poder aplicar como doutrina, e foi o que ele fez nesse vídeo primeiro. Ele pegou um só vídeo, criticou o diretor da PUC, e disse que em Mateus 23 Jesus manda dar o dízimo. Então ele errou feio na interpretação, e eu vou mostrar a interpretação correta. Esse tempo de Mateus, até o capítulo 23... e até o 27, ainda não era o Novo Testamento. Aí era o tempo do Velho Testamento ainda. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo fala que Jesus nasceu, na plenitude dos tempos. Jesus veio nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei. É por isso que em Lucas, no capítulo de número 2, versículo 20, ele foi circuncidado. E no capítulo 2 de Lucas, do versículo 24, ele apresentou sacrifício, segundo a lei de Moisés. E em Lucas capítulo 3, versículo 23, Jesus assumiu o seu sacerdócio com 30 anos, mais ou menos. Segundo o que está em Números capítulo 4, versículo 43 e 47, que o sacerdote assumia... O levita, ele assumiu seu sacerdócio com 30 anos. Então, Jesus nasceu no tempo da lei. E em Mateus, cumpriu toda a lei, debaixo da lei, segundo o que Paulo falou em Gálatas 4:4. E em Mateus, no capítulo 23, versículo 23, ele não está ali ensinando a igreja, trazendo mandamento para que a igreja dê o dízimo, não. Ele está censurando os fariseus. Leia todo o capítulo. Ele censura os fariseus, dizendo que os fariseus nem cumpriam a lei certa. A conversa ali é sobre a lei. Ele fala: ai de vós, escribas e fariseus. E o pastor Silas Malafaia ironizou, dizendo: é interessante que Jesus fala sobre o dízimo, deixa para falar nessa parte dos fariseus, obviamente nos chamando de fariseus, que é contra o dízimo. Só que, pastor Silas, os fariseus eram os que davam dízimo e concordavam muito com o dízimo, não os que são contra hoje. Então Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo,
do endro, da hortelã, do cominho, mas vocês negligenciam, deixam de fazer os preceitos mais importantes da lei. A conversa era sobre a lei de Moisés, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus não é contra, deveis dar o dízimo, não estou sendo contra, mas não omita a misericórdia, a justiça e a fé, que era o que os sacerdotes, os fariseus omitiam. Então Jesus não estava sendo contra, porque ali era ainda o tempo da lei. Em Mateus capítulo 5, versículo a partir do 17, Jesus disse: não pense que eu vim abolir a lei, os profetas. Não vim para abolir, eu vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passe, pode passar o céu e a terra, mas nem o i ou um tio jamais se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Então esse até significa um período de tempo. Em Mateus capítulo 2, versículo 13, o anjo fala a José: vá para o Egito e fique lá até que eu te avise. Ele ficou o tempo todo no Egito? Não. O até se cumpriu quando o anjo disse: pode voltar. A Bíblia diz que José não tinha coabitado com Maria até ter Jesus. Isso quer dizer que nunca coabitou com Maria? Claro que não. Quando ela teve Jesus, José coabitou e teve outros filhos como Tiago, João, Judas, que escreveu uma carta, e filhas. Então quando Jesus disse que a lei não passará até que se cumpra, esse até se cumpriu. Quando na cruz, em João, no capítulo 19, versículo 30, Jesus disse: está consumado, que é o tetelestai, está cumprido, está pago. Aí o véu do santuário se rasgou. Entendeu? E ali começa o Novo Testamento quando ele morre. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 16 e 17, os escritores hebreus diz que o testamento não tem valor enquanto o testador não morrer. Então, enquanto Jesus estava vivo, ele não estava trazendo mandamento. Ali em Mateus 23. Se em Mateus 23 é um mandamento para que a igreja dê o dízimo, porque é o Novo Testamento, então em Mateus capítulo 8, versículo 4, é também um mandamento para que a gente apresente sacrifício quando for curado. Então o Senhor errou na interpretação, pegou um só versículo e fez como doutrina, se contradizendo segundo o que o Senhor mesmo ensina. Então, nem Mateus 8, versículo 4... tem vigor hoje no Novo Testamento. Ninguém tem que apresentar nenhum sacrifício segundo a lei de Moisés quando for curado. E muito menos Mateus 23, sobre dar dízimo de coentro, hortelã, cominho. Hoje o Novo Testamento fala, o espírito do Novo Testamento é oferta. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. E em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo disse que o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Abolido como? Se ele não veio para abolir em Mateus 5,17. Abolido no seu cumprimento, está pago, está cumprido, e ele se vigorou, teve fim. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 3, versículo a partir do 6, Paulo fala que Jesus o outorgou o direito de ser ministro do Novo Testamento, não da letra da lei do Velho Testamento. Porque a letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. É o Novo Testamento que é o Espírito do Evangelho. Em João 6,63, Jesus fala que as minhas palavras são Espírito e vida. Então hoje nós não somos baseados na lei de Moisés, ou aquela lei que Jesus cumpria e não era contra. Ela se cumpriu e hoje o nosso fundamento é Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Ninguém pode lançar outro fundamento, o qual já foi posto, é Cristo Jesus. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, o qual é Jesus Cristo como a pedra principal, e a igreja primitiva, que era lá no tempo do Novo Testamento, agora sim, ela em Atos 2,42 estava ali unida na oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Então somos fundamentados na doutrina dos apóstolos e nas 13 cartas de Paulo, fora os escritores hebreus, Pedro, Tiago, João, a carta de Judas, os irmãos do Senhor Jesus Cristo, nenhum deles falam de dízimo, e sim de oferta. Em 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, versículo 7, texto bem conhecido, Paulo diz que cada um contribua o que você propor
no seu coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas o dízimo não é oferta, é da lei. O dízimo é lei, já está estipulado. É 10%, que era 10% do que os israelitas colhiam do cereal, que não tem nada a ver com hoje, com dinheiro. Mas era 10%. A oferta não. A oferta é voluntária, é o que você sentir no coração. Se você quiser, você pode dar até tudo. Mas ninguém tem que estipular nada e dizer que você é obrigado a dar nada, deturpando um versículo da lei de Mateus 23, porque é do tempo do Velho Testamento ainda. Porque Jesus nasceu no Velho Testamento para cumprir e nos dar a salvação pela graça, pelo Novo Testamento. E o único mandamento é o amor. Se Paulo recebesse dízimo de alguém, você acha que ele falaria em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11, o que ele falou? Que até agora estamos passando fome, sede, temos necessidade de roupa, nos afadigamos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos caluniados, nós abençoamos. Quando somos amaldiçoados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos escória de todos e lixo do mundo. Você acha que Paulo, que escrevia aos Coríntios, escrevia a igreja lá aos Gálatas, aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Filipenses, você acha que todo mundo dava dízimo todo mês certinho para vir para o líder? Paulo, se ele recebesse dízimo, ele falaria isso, que até agora eu estou passando fome e sede, tenho necessidade de roupa. Você acha que os apóstolos, que Pedro dizia o que falou em Atos 3, que não tenho nem prata nem ouro, não tinha como ajudar nenhum mendigo ali? Claro que não, eles teriam muito dinheiro, porque dízimo é uma máquina de fazer dinheiro. E pastor Silas, o senhor em seu DVD chamado Legalismo versus Liberdade Cristã, uma ótima pregação de ensino, o senhor falou ali sobre Gálatas 3:10, mostrando que os pastores que pregam a lei de Moisés, o legalismo, estão debaixo de maldição. Só que o senhor está se contradizendo, pregando o dízimo, que era segundo a lei de Moisés. Depois, pessoal, vocês vejam os estudos aí sobre o dízimo e sobre a instituição, quando Deus instituiu o dízimo levítico. Então o senhor, pastor, fala que aos pastores que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição, e o senhor prega o dízimo, que é a lei. Então o senhor está se contradizendo, está dentro desse contexto aí. Vejam aí, pessoal, um trecho desse vídeo, depois vocês podem ver esse DVD todo, para não pensar que eu cortei e deturpei o vídeo do pastor Silas Malafaia. Vejam aí. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Colega pastor, se você bota a tua igreja debaixo do legalismo, segundo Gálatas 3, versículo 9 e 10, você está debaixo de maldição. É o que está na Bíblia. Quem quiser me contraditar, traga a Bíblia para vir discutir. Não traga argumentação filosófica, não. Vem aqui com a palavra. E Paulo está repetindo o que está na lei. E aí ele dá a sentença aqui, pela lei, pelo legalismo, ninguém vai ser justificado, mas pela fé. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Viram? Então, pastor Silas, segundo o que o senhor está dizendo e mostrando até na Bíblia, em Gálatas capítulo 3, versículo 10, o senhor, se pregar o dízimo, segundo o que o senhor falou também, que é algo, o dízimo é algo da lei. Então, se o senhor prega o dízimo, prega a lei de Moisés, o senhor também está debaixo de maldição. Não é eu que estou dizendo. A Bíblia diz, Paulo, que aquele que quer se justificar pelas obras da lei está debaixo de maldição. Mas o justo viverá da fé. Então, assim como o senhor usou para as pessoas que pregam vários tipos de legalismo, isso aí se inclui para o senhor, que prega o dízimo, que é algo da lei. Então o senhor se contradiz
Pessoal, eu não estou usando esse erro do pastor Silas Malafaia para dizer que ele é um falso profeta, que ele é um enganador. Não, nada disso. Eu creio que ele tem uma interpretação errada em relação ao dízimo. E ele, que é um líder, está na linha de frente, é muito mais difícil para que ele é dinheiro. Então é muito mais difícil. Mas não estou usando esse vídeo para dizer que ele é um falso profeta, para falar mal dele no sentido de dizer que ele não é um homem de Deus. Não estou falando isso, não estou sendo malicioso. E eu admiro muito as pregações e debates dele em relação ao aborto, em relação à lei do privilégio. Os cidadãos brasileiros querem se privilegiar em detrimento dos outros. E querem ter privilégio em relação à lei, querem falar mal das pessoas, mas não querem ser criticada a sua conduta. E eu concordo muito com esses debates, ele está de parabéns. Só que nessa do dízimo, ele errou e errou feio, se contradisse. E não sei porque nenhum líder ainda, ou como diretor da PUC, não chama o pastor Silas Malafaia para debater sobre o dízimo. Em vários assuntos ele debate, ele é chamado, mas sobre o dízimo ninguém ainda chamou ele para poder debater. E eu creio que sobre isso aí ele vai passar muito mal, porque ele está totalmente focado. E se ele discorda e teve acesso a esse vídeo, pastor Silas Malafaia, eu peço que o senhor grave um vídeo mostrando se eu tenho algum erro, se eu estou errando na interpretação do dízimo. Agora venha na Bíblia, porque eu não sigo dogma de igreja e dogma de pastor, mas eu sigo o que as Escrituras dizem. E vocês que concordam com o dízimo, com a pregação do dízimo, primeiramente sejam fiéis, porque muitos de vocês discordam do que eu estou falando, concordam com a pregação do dízimo, mas não dá o dízimo, não paga o dízimo, então vocês se contradizem e se autopunem. Mas se vocês concordam com a pregação do dízimo, eu quero citar Gálatas 4,16, que é: eu tornei vosso inimigo por vos dizer a verdade. Se vocês discordam do que eu estou falando, vocês até que moram aqui onde eu moro, em Salvador, e me conhecem, falem comigo, em vez de ficar falando por trás, me chamem e venham através de argumento. Vocês que seguem a tradição dos homens, que não têm conhecimento, que têm preguiça de ler, preguiça de ouvir, e fica falando por trás, seguindo o que o seu pastor falou e fala por trás de mim, sejam homens. Assim como um pastor amigo meu que me chamou para debater em relação a esse assunto sobre o dízimo. Então faça isso, me chame, venha com argumento. Se você não tem conhecimento, mas discorda sobre o que eu creio contra o dízimo, então chame algum teólogo. Quem é teólogo aí, professor de grego e hebraico, chame para conversar comigo. Está de pé aí esse debate. Se quiser a gente grava esse debate, mas deixa de ficar falando por trás, dizendo que eu sou o anticristo, falso profeta, porque isso aí é injustiça, entendeu? E não é correto. Espero que vocês tenham entendido e um abraço. Veja se o que eu estou falando tem razão. Se tiver razão, siga, porque seguir a razão é seguir a Jesus. E me adicione aí no e-mail, que é seguir a razão, é seguir a Jesus, @hotmail.com. Um abração aí do irmão Gerson Duque.